Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Uma semana de muitas decisões, né? De Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, jogos muito interessantes para a gente conversar aqui nesse vídeo de hoje, inclusive com Copa do Nordeste, né? A gente teve a primeira partida de um time na Série A nas quartas de final, que foi o Bahia e Náutico, então a gente vai ter muita coisa para a gente conversar aqui nesse vídeo. Fica aqui até o final e deixa sua opinião nos comentários também, para acrescentar também nesse vídeo, né? A sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui nos vídeos para eu saber o que você também achou dos jogos, o que você está achando do seu time, do seu rival. Deixa aqui nos comentários, fechou? Meus queridos, sejam muito bem-vindos na rede com o Todaro, eu sou o Gabriel Todaro, a gente teve um boom aí de crescimento de seguidores recentemente, então você que é um novo seguidor, deixa aqui nos comentários e seja muito bem-vindo. Aqui a gente conversa sobre tudo, né, do futebol brasileiro, das principais partidas do futebol brasileiro, aliás. Então a gente tem vídeo e análise de janeiro a dezembro, com uma análise bem bacana, com uma linguagem bem bacana para você, que até mesmo você que não entende do futebol brasileiro, consegue entender um pouquinho aí como que foram os jogos que estão acontecendo nesse Brasil. Meus queridos, vamos começar então pela Libertadores, né, que teve o primeiro jogo na terça-feira, o Grêmio recebendo a equipe do Huachipato do Chile. Foi um jogo que me surpreendeu pela derrota do Grêmio, né? Eu achava que o Grêmio venceria esse duelo até com uma certa tranquilidade, mas isso não se mostrou dentro de campo. Isso eu acho que vai se repetir um pouquinho aqui nos jogos que a gente vai conversar principalmente sobre a Libertadores. O Grêmio perdeu, né, esse jogo, saindo derrotado bem no comecinho, logo aos 13 minutos do primeiro tempo. O Loyola ainda fez o primeiro gol do Huachipato, e o Grêmio muito pressionado pela torcida e também com aquela dificuldade muito grande que eu venho falando aqui para vocês de se defender. O Grêmio não consegue se defender com uma solidez desde a temporada passada, né? Eu destaco isso com vocês já desde a temporada passada, que o Grêmio não é um time sólido defensivamente, é um time que consegue atacar e consegue criar boas jogadas, mas defensivamente falando, a equipe sofre e tem uma carência muito grande ali no setor de trás. O Monza ainda fez o segundo gol do Huachipato ainda no primeiro tempo, nos acréscimos da primeira etapa, e no segundo tempo o Huachipato só segurou, mas também levou perigo nos contra-ataques. Então, por mais que o Grêmio tenha criado oportunidades e tenha até merecido pelo menos marcar um gol, o Huachipato ainda foi a melhor equipe do duelo como um todo, porque atacando foi muito bem e defendendo conseguiu também segurar o Grêmio na arena. O Grêmio se complica porque são 2 derrotas em 2 jogos, um desses jogos sendo um jogo em casa contra a menor equipe do grupo. Inclusive o Grêmio vai visitar o Estudiantes da Argentina na próxima rodada, em La Plata. Então isso é um pouco complicado, né? A gente sempre fala que os jogos, eu sempre estou falando aqui para vocês que os jogos em casa são decisivos para os times brasileiros. Se você perder pontos em casa na mais uma derrota para um time que seria o saco de pancadas no grupo, é perigoso. O Grêmio vai precisar fazer uma campanha de time campeão, qualificado do grupo, de top 1, para conseguir sonhar com essa classificação para a próxima fase. Vale ressaltar de novo que o Grêmio, na minha opinião, enfrenta a melhor equipe do seu grupo, que é o Estudiantes de La Plata. Na Sul-Americana, o Corinthians goleou o Nacional do Paraguai por 4-0. Me surpreendeu também, porque se a gente for lembrar o jogo do Corinthians no primeiro contra o Racing do Uruguai, não esperava que esse jogo do Corinthians fosse com essa tranquilidade toda. Né? Enfim, era o adversário mais fraco do grupo, era provável que o Corinthians fosse vencer, mas não com tanta qualidade, né? E com um placar tão elástico. Gostei de ver o Corinthians, 2 gols do Ángel Romero, Yuri Alberto e Pedro Raul fecharam a conta para o Corinthians nesse bom jogo do Corinthians em casa. Tomara que isso dê um ânimo para a equipe aí. Vai ter começo de Campeonato Brasileiro agora nesse final de semana e, né, vai se tornando aí cada vez mais uma temporada decisiva para o Corinthians. Não falo apenas de título, mas eu acho de consolidar que a equipe não está vivendo uma péssima fase, apesar de estar vivendo uma péssima fase. Não sei se deu para entender muito bem, mas de questão de futuro, é importante o Corinthians terminar essa temporada bem. Eu não falo nem de títulos, tá? Terminar pelo menos classificado no Campeonato Brasileiro para a Libertadores, tentar terminar um pouco mais avançado na Sul-Americana, tentar sonhar mais verbas na Copa do Brasil. Então eu acho que esse ano pro corintiano, eu falo isso com tranquilidade, até mais que o seu presidente corintiano, porque o seu presidente ele te insere sonhos um pouco difíceis pro Corinthians alcançar esse ano. Mas eu venho te trazer um pouquinho para a realidade. Não, o Corinthians não tem time para brigar por títulos esse ano. Né? Tem um bom time, um bom 11, volto a ressaltar, os 11 titulares do Corinthians são bons, não são ótimos, excelentes, são bons. Mas nem sempre vai conseguir jogar com esses 11, então o elenco do Corinthians tem muitas carências, né? E eu acho que isso vai acabar pagando seu preço ao longo da temporada,
Então, terminar essa temporada bem, eu acho que é o principal pro Timão. Também na terça-feira tivemos o confronto de Fluminense e Colo-Colo, onde o Fluminense teve muitas dificuldades, né? O Colo-Colo vai ali colocando no Fluminense um certo perigo nesse grupo, uma equipe perigosa que pode tirar pontos do Fluminense no retorno, né? Que vai jogar no Chile. Mas o Fluminense conseguiu ser mais, como posso dizer, não foi melhor também, porque eu acho que o Colo-Colo ainda fez o gol de empate, mas pela bola ter pego na mão do atacante da equipe chilena foi muito bem anulado. Então não foi um jogo onde o Fluminense dominou, e o Fluminense não está vindo de jogos em que sobrou, né? Onde foi uma equipe que dominou muito bem o adversário, controlou as ações do jogo, vem sofrendo bastante para isso. Mas nesse jogo em específico contra o Colo-Colo, pelo menos a equipe criou e conseguiu finalizar as jogadas, né? Conseguiu concluir as suas jogadas que foram criadas. O Cano voltou a marcar, que eu acho que é muito importante, e vem surgindo ali um novo, não vou dizer craque, mas uma nova peça importante pro Diniz, que é o Marquinhos, né? Veio do Arsenal, jogou no Arsenal, jogou no São Paulo, foi revelado pelo São Paulo. Chega no Fluminense já marcando 2 gols, né? Os 2 na Libertadores, contra o Aliança Lima do Peru e agora contra o Colo-Colo do Chile. O Fluminense é favorito para classificar nesse grupo, mas pelo momento e pelo futebol do Fluminense, eu acho que vai se complicar um pouquinho aí nessa fase de grupos da Libertadores. Não vai se complicar ao ponto de não ser classificado, mas talvez não em primeiro lugar. Marquinhos e Cano, como eu falei, fizeram os gols do Fluminense, e Paiva fez o gol do Colo-Colo. O Marquinhos fez no primeiro tempo, aos 5 minutos, e um golaço ainda, diga-se de passagem, e o Paiva fez o gol de empate aos 19. Né? O Fluminense demorou muito para fazer o segundo gol, né? Só no segundo tempo, no começo do segundo tempo, e ainda, como eu falei, sofreu o gol de empate do Colo-Colo, mas que foi muito bem anulado. Quem não está dando trégua na Sul-Americana é o Atlético Paranaense, né, que venceu de novo, não só venceu, mas goleou de novo. A primeira partida o Atlético venceu por 4-0, nessa agora em casa venceu por 6-0 o Raio Zuliano. São equipes muito fracas que o Atlético tem no seu grupo, que isso vai acontecer, enfim, isso é normal acontecer, e o Atlético é um bom time, principalmente jogando na Liga Arena, onde a equipe sobra e consegue jogar seu bom futebol. Fernandinho de pênalti, Esquivel, Canóbio 2 vezes, Pablo e Mastriani, volta a ressaltar. Se eu não me engano, teve esse dado ao longo da partida, mas acho que são 17 gols do Mastriani nessa temporada, são mais de 10 gols, isso eu sei, agora não sei o número certo, mas são já mais de 10 gols em poucas partidas aí para o Atlético Paranaense. Destaquei isso no último jogo do Atlético, né, quando foi campeão paranaense. Para mim, uma das principais contratações do ano no futebol brasileiro, o Mastriani, que foi muito bem pelo América, foi rebaixado, mas foi muito bem pelo América, conseguiu se destacar e encontrou de novo uma equipe na Série A do futebol brasileiro. E o Atlético sobra no seu grupo, é um dos favoritos para conquistar a Sul-Americana, eu acho, na minha opinião, obviamente, nesse cara, na minha opinião, então é isso. Mas eu acho que vai encontrar algumas dificuldades em fases mais para frente, né? Essa atual na fase de grupos vai sobrar mesmo. Na Libertadores, na quarta-feira, o Atlético venceu o Rosário Central por 2-1, também sofreu para vencer, não foi um jogo fácil para o Atlético, né? Deu muitos espaços para o Rosário Central, principalmente no segundo tempo. Mas no primeiro tempo o Gustavo Scarpa fez o primeiro gol do Galo. O primeiro gol dele com a camisa do Galo na Libertadores, né? O segundo gol dele com a camisa do Atlético Mineiro. O primeiro foi na final contra o Cruzeiro e agora marca de novo contra o Rosário Central na Arena MRV. Bom jogo no primeiro tempo do Atlético, tá? No segundo tempo eu acho que as coisas ficaram um pouco mais equilibradas e aí foi onde o Rosário também conseguiu fazer seu gol. Mas o Atlético fez seu gol com o Malcorra, mas o Atlético tem uma estrela muito importante no seu time, né? Que eu, na minha visão, coloco o Paulinho nesse momento uma fase muito melhor que a do Hulk. O Hulk não tá rendendo aquilo que ele pode e tá tendo no Paulinho aquele cara que pode carregar o piano quando ele não consegue. E eu acho isso muito importante no Atlético, ter jogadores que dividem essa responsabilidade que o Hulk às vezes acaba carregando sozinho, estava carregando sozinho, né? Se a gente for lembrar de 2021, né, quando o Atlético foi campeão brasileiro, o time não conseguiu desempenhar um bom futebol em outras competições, na Copa do Brasil foi até campeão, mas na Libertadores, por exemplo, não conseguiu ter esse destaque, né, o Hulk, atacante do Atlético, porque não tinha esse cara para dividir a responsabilidade. Quando chegou o Paulinho, já teve esse cara que dividiu o piano aí. Não foi campeão também de nada no passado, exceto o Campeonato Mineiro, mas é sim uma boa equipe e sempre com projeções de ser campeã ao longo da temporada. Volto a ressaltar, o Atlético segue 100% na Libertadores, mas nesse jogo contra o Rosário encontrou bastante dificuldade se comparado com o jogo na Venezuela, contra o time mais fraco do seu grupo. Na Sul-Americana, outro que sobrou foi o Fortaleza, que venceu por 5-0 o Nacional Potosí da Bolívia.
Foi um jogo onde realmente, cara, se você pega pra ver os melhores momentos desse jogo, eu assisti boa parte dessa partida, o Fortaleza sobra, cara. Foi um jogo assim, se o Fortaleza tivesse pego o comercial aqui de Ribeirão Preto, brincadeiras à parte, mas se tivesse pego uma equipe menos qualificada mesmo do nosso futebol e tivesse vencido, e venceu por 5-0, gols de Hércules, Lucero 2 vezes, Iago Pikachu e Machuca fizeram os gols aí do Leão do Pici. Bom jogo do Leão do Pici, tomara que reencontre, né, a sua confiança para fazer uma boa temporada, né? Eu acho que isso é o mais importante para o Fortaleza também. Assim como eu falei do Corinthians, não é um candidato a brigar por títulos, mas é um time que a gente sempre espera que faça boas temporadas. Ano passado fez uma boa temporada e esse ano eu espero isso também do Fortaleza. Tá vivo na Copa do Nordeste também, vai jogar semana que vem no sábado. O Inter empatou em casa 0-0 com o Real Tomayapo, né, o time lá da Bolívia. Não esperava isso do Inter. É um tropeço, sim, do time do Colorado. Bem de 2 empates seguidos, né, 2-0, empatou 0-0 na Argentina e empata de novo 0-0 no Beira-Rio. Cara, é um tropeço muito grande do Inter que eu, como projetando o Inter para essa fase de grupos, eu colocava a equipe sobrando, né, jogando muita bola. Isso não está acontecendo. A equipe até criou muitas oportunidades contra o Real, Tomayapo aí da Bolívia, mas a equipe não conseguiu converter essas chances, né? Com displicência, pode ser por displicência nas finalizações, má fase dos seus atacantes, mas o time não conseguiu converter essas chances em gol. Tá devendo muito nessa segunda metade do começo da temporada, digamos assim. Digamos que esse início do segundo trimestre, o Inter tá devendo muita bola. Era para estar jogando mais, tá? Era para estar jogando mais, mas isso não tá acontecendo e o Inter vem devendo o seu futebol, que começou bem no Campeonato Gaúcho, né? Tava jogando bem, mas conforme as eliminações e os tropeços foram aparecendo, o Inter desandou. Precisa entrar nos eixos novamente. O Flamengo venceu o Palestino por 2-0, mas eu esperava um pouco mais. Mas eu vou falar sobre isso. O Flamengo é amplamente mais qualificado que o Palestino, né? Um time modesto lá do Chile, mas não conseguiu desempenhar esse favoritismo que a gente colocou em cima, né? Outro time que a gente coloca esse favoritismo, eu vou falar aqui sobre ele, venceu, mas a gente vai falar sobre ele logo. Mas o Flamengo consegue vencer muito bem, fez esse 2-0, consegue essa vitória em casa, que é muito importante, mas eu, particularmente, esperava um pouco mais do Flamengo, até pelo Campeonato Carioca que fez, que sobrou. E o Palestino, na minha opinião, é uma equipe equivalente ali que a gente pode colocar no Campeonato Carioca, porque não apresenta perigo para o Flamengo. Apesar de ter apresentado muitos perigos nesse jogo no Maracanã, mas o Flamengo venceu por 2-0, Pedro e Léo Ortiz, primeiro gol dele do zagueiro que veio do Bragantino com a camisa do Flamengo agora em 2024. Enfim, um jogo assim, nota 7 do Flamengo, sabe? Para passar de ano, sem muito estardalhaço, sem muito louros, com essa vitória simples em cima do Palestino. Simples? Nossa, mas foi 2-0. Cara, eu acho que um gol no primeiro tempo, outro gol no segundo tempo, contra o adversário mais fraco do seu grupo, eu acho que é muito pouco para um time do elenco e da fama que o Flamengo tem, que é um dos favoritos para ser campeão dessa Libertadores. Eu acho que o Flamengo tá precisando dar uma respostinha pro seu torcedor, tá? Não sei você, torcedor, se você cobra isso, mas, cara, eu acho que depois do jogo de ida, né, da final do Campeonato Carioca, onde venceu o Nova Iguaçu por 3-0, o Flamengo não apresentou mais nenhum grande jogo, nenhum jogo onde realmente dominou o adversário, controlou a partida. Tivemos um 1-1 lá contra o Milionários na Colômbia. Se não fosse o pênalti mal marcado a favor do Flamengo, provavelmente o Flamengo teria voltado com empate, eu acho, mas poderia ter corrido mais riscos de ser derrotado pelo Milionários, porque não jogou bem. E tivemos o segundo jogo da final do Carioca, onde o time também não jogou bem, não saiu do 0-0. E nesse jogo contra o Palestino, a equipe também não foi aquele espetáculo que a gente estava vendo nos últimos jogos. É normal passar por isso, mas é interessante que o normal de tropeço, que eu falo de péssimo desempenho do Flamengo, é uma vitória por 2-0, né? Eu acho que tem contradição aí. Mas o São Paulo também venceu por 2-0 a equipe do Cobressal, e que jogo horrível do São Paulo. Foi esse 2-0 que eu falei, é a outra equipe que eu esperava um pouco mais, mas não desempenhou esse futebol que eu esperava. O São Paulo venceu só por 2-0 o Cobressal, que é uma equipe extremamente limitada. O Cobressal, sim, se jogar aqui em Ribeirão contra o Comercial, não ganha do AFA. Eu acho que o Comercial até ganha de 1-0, se for bobear, ganha de 1-0. Mas a equipe não jogou bem, muito chuveirinho na área. Se vocês sabem disso, quando o São Paulo estava mal com o Rogério Ceni, muito tempo atrás, eu falava que a grande característica que você vê um time desandando, um time sem criatividade, um time sem conseguir envolver seu adversário nitidamente, assim, porque se chover bola na área também não vai envolver, o Cobressal vai tirar todas ali, como tirou.
é você notar que o time está levantando bola o tempo todo na área. Um time que não tem triangulação, um time que não tem troca de passes para envolver seu adversário, o Luciano completamente desconectado do jogo, enfim, o próprio Caleri no primeiro tempo muito apagado e ainda fez o gol no reta final, todo mundo fala, o Caleri voltou. Cara, pelo amor de Deus, vamos manter a calma, principalmente você, torcedor São Paulino, porque seu time está passando por um momento muito complicado, foi eliminado do Campeonato Paulista, e na Libertadores começa tropeçando pelo Tadieres, é verdade, na Argentina, mas é uma derrota, acho que esperada, e vence com muita dificuldade o Cobresal, que é, na minha visão, o saco de pancadas desse grupo. O Cobresal vai apanhar de todo mundo, e o São Paulo mal conseguiu vencer esse time em casa. Imagina no Chile, quando for jogar contra o Cobresal lá. E vale ressaltar, tá? O Cobresal é o lanterna do campeonato chileno. É muito pouco, né? Você vencer o lanterna de um campeonato que é infinitamente inferior ao seu, até mesmo ao estadual, o São Paulo não conseguiu fazer isso. E vence por 2-0, né? André Silva e Caleri fizeram os gols em rebote do goleiro até. Se o goleiro tivesse tomado uma decisão melhor, provavelmente o São Paulo não teria saído do 0-0. Mas é isso. O Bragantino tropeçou na Sul-Americana, né? E tropeçou com T bem maiúsculo, né? Garrafal, assim, gigantesco. Perdeu de 3-0 pro Racing. Eu acho que uma derrota pro Racing é até esperada, né? Quem vai brigar pelo topo ali do seu grupo é mesmo o Racing e o Bragantino. Eu acho que os outros dois adversários não vão apresentar perigo nenhum pro Bragantino, apesar do Tomayapo, né, ter dado um... Tomayapo não, o time lá, que jogou no último... que bombo lá, jogou na última quarta-feira, sofreu bastante para vencer, mas, enfim, eu acho que não vai apresentar esse risco todo. Mas perde por 3-0 pro Racing, né? Salas, Adriano Martínez e Roger Martínez fizeram os gols do time argentino lá no Avellaneda. 3-0 com muita autoridade do Racing, na minha opinião. Que ainda teve, né? O melhor lateral esquerdo do Campeonato Paulista foi expulso nesse jogo. Quando o time mais precisou, ele vai desfalcar o Bragantino na próxima partida. Pela Copa do Nordeste, fechando os jogos de quarta-feira, tivemos o Bahia que venceu o Náutico por 3-0. Um grande jogo do Bahia, teve um primeiro tempo um pouco mais truncado, com mais dificuldade para criar, mas no segundo tempo a coisa deslanchou. Tassiano, Estupinan e Jean Lucas fizeram os gols do Esquadrão de Aço. Cara, bom jogo do Bahia mesmo, avança para a semifinal, tem melhor campanha, então vai jogar o seu jogo em casa, até a final praticamente, né? Se tudo der certo, se o time chegar até a final, o segundo jogo da final também é na Fonte Nova. Volto a ressaltar, bom jogo do Bragantino e um fraco desempenho do Timbu aí na Fonte Nova. Na quinta-feira tivemos 4 joguinhos para começar o tropeço, né? O tropeço, ou será que foi manipulação de resultado do Bragantino, do Botafogo contra a LDU no Equador? Cara, esses dias, no primeiro jogo do Botafogo, tô com o Bragantino na cabeça, do Botafogo no Newton Santos contra o Júnior Barranquilla, eu vi uma faixa torcida assim, o mais tradicional. Como que a equipe consegue dizer que é a mais tradicional, sendo que nunca venceu nenhum equatoriano no Equador? Cara, esse é muito, sei lá, é celebrar demais a mediocridade, sabe? É isso que eu acho que o Botafogo está se tornando. Perde fora de casa com o gol do Alzugaray, né? O gol da LDU foi logo no comecinho do jogo, e o Botafogo não conseguiu levar nenhum perigo ao gol da LDU. Teve uns chutes ali de fora da área, um outro chute ali, mas finalização, construção de jogadas mesmo, foram poucas, para não dizer quase nenhuma. Né, o Botafogo sofreu demais para jogar lá, sentiu mesmo fisicamente, e vai se complicando. Né, o Botafogo já não tem 6 pontos aí, deixou de conquistar pelo menos um pontinho aí fora de casa, e vem tropeçando. Vai ter que vencer o próximo jogo, e isso vai se jogando até culminar uma classificação ou eliminação do Botafogo precocemente na Libertadores. Tem sofrido demais e, cara, sendo sincero, vamos falar desde o ano passado, a culpa do Botafogo não é só do técnico, né? É de todo o elenco ali, que psicológico ali, deu um forte abraço e foi embora. Também na quinta-feira tivemos uma boa vitória do Cuiabá fora de casa. Olha só, podemos dizer que o Cuiabá é mais tradicional do que o Botafogo, porque venceu fora de casa na Venezuela a equipe do Metropolitanos. 2-0, 2 gols do Davidson, um deles de pênalti, deram a vitória ao Dourado fora de casa. O Cuiabá empatou o primeiro jogo em casa contra o Lanús, vence o segundo jogo, faz 4 pontos, mesma pontuação do Lanús, que também venceu seu jogo. Bom jogo do Dourado, né, atacou, fez ali os seus 2 gols no primeiro tempo, depois no segundo tempo apenas administrou essa vantagem por 2-0. Bom jogo do Cuiabá, volto a ressaltar. O Palmeiras também sofreu no seu jogo da Libertadores,
Saiu perdendo, né, de 1-0 com o gol do Rosso, numa batida de roupa ali, digamos, do Everton, mas o Palmeiras, eu acho que precisava entrar no jogo, né, precisava de um choque para entrar na partida, porque, cara, o primeiro tempo do Palmeiras foi desastroso. A equipe teve 45 minutos horríveis, onde o Liverpool só não fez mais gols porque é a equipe mais fraca do seu grupo e teve muita dificuldade de criação de jogadas. De criação nem tanto, mas acho que de finalização seria melhor o termo, das suas jogadas. O Aníbal Moreno fez o gol de empate ainda no primeiro tempo, só que nos acréscimos, né, aos 50 minutos do primeiro tempo, fez o gol de empate. Flaco Lopes logo no comecinho fez o 2-1 numa bela assistência do Veiga. E o Estevão, primeiro gol do menino com a camisa do Palmeiras, 16 anos, também fez o terceiro gol. Nesse jogo em específico, o Veiga não foi aquele jogador que decidiu muito a parada de questão de finalização de jogadas, mas foi o homem das 3 assistências. Bom jogo do meia palmeirense, não foi um jogo, como eu falei, nota 10, mas foi um jogo ali nota 8,5, 9, vai, pro meio campista do Palmeiras. Ou um primeiro tempo horroroso para se esquecer ou aprender com erros e entrar mais ligado nos jogos de Libertadores, e um segundo tempo ali de almanaque, onde a equipe dominou muito bem o Liverpool do Uruguai, né? Não foi o Liverpool oficial da Inglaterra, mas dominou muito bem o Liverpool em casa e conseguiu essa vitória. Conforme o segundo tempo foi passando, a gente pôde ver melhor as equipes em campo ali, né? E o Palmeiras, mesmo mantendo alguns jogadores do primeiro tempo, foi muito bem. Eu queria destacar isso nesse time do Abel. O time, mesmo sem modificações, sem grandes modificações, consegue ir muito bem, né, nos jogos no Allianz Parque e virar jogos como virou novamente. Virou no final de semana contra o Santos e vira novamente contra o Liverpool do Uruguai. Bom segundo tempo do Palmeiras, um péssimo primeiro tempo, uma nota 5 ali para passar de ano, também uma nota 7, vai igual ao Flamengo, para passar de ano. Mas fica nesse meio, né? Esse meio termo. Foi bem, mas também foi mal no primeiro tempo. Como que será o Palmeiras na Libertadores? Próximo jogo do Palmeiras é uma parada dura, né? É o segundo melhor time do grupo. Né? Eu acho que o Palmeiras ainda está um pouquinho à frente. Vai ao Equador enfrentar o Independiente del Valle, né? Um time que perde pouco em casa. O Palmeiras vai lá visitar o time. Tem uma leve altitude também. Então vamos ver como que vai ser esse jogo do Palmeiras lá. Quando estava na pandemia, acho que foi na primeira campanha que o Palmeiras foi campeão, o Palmeiras venceu lá por 1-0 um gol de pênalti do Veiga. Vamos ver como que vai ser esse segundo jogo aí na arena do rival. Também na quinta-feira, aí eu tô dando risada porque foi um jogo maluco entre Cruzeiro e o poderosíssimo, gigantíssimo Aliança Petroleira. Meus amigos, se eu falei que o São Paulo ia tropeçar em casa com 0-0 contra o Lanterna do chileno, imagina o Cruzeiro, que estava vencendo até os 20 minutos do primeiro tempo, por 3-0, fechou o primeiro tempo vencendo por 3-0, e no segundo tempo sofreu um empate 3-3. Maluco, né? Parece roteiro de Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Vamos relembrar? Não vamos relembrar, não é Botafogo, senão é golpe, é manipulação de resultado. Mas o Cruzeiro saiu na frente e fez um excelente primeiro tempo, né? Fez o 3-0 e dominou muito bem o Aliança, não dando muita chance para o time colombiano criar jogadas, né? Lucas Romero, Zé Rivaldo e Matheus Pereira fizeram. Esse gol do Matheus Pereira também foi um gol espírita, né? Nem ele acreditou que essa bola entrou no gol. Fizeram os 3 gols aí do Cruzeiro no primeiro tempo. No segundo tempo aí desandou tudo, o Cruzeiro não conseguiu mais segurar o Aliança Petroleira, na Colômbia, e viu sua vantagem por 3-0 ruim ali, desaparecer em suas mãos, e aonde foi o time colombiano conseguiu um empate. 2 gols do Batalha, né, um deles com uma falha bizarra do Rafael Cabral também. Cara, vou dizer uma coisa pra você, cruzeirense. O Rafael Cabral é um bom goleiro. Excelente, extraordinário, seleção brasileira? Não, já foi a época que ele era esse goleiro. Ele é um bom goleiro, e eu acho que as falhas dele estão sendo muito mais destacadas do que o todo do time. Óbvio que a falha do goleiro ela é escandalizada porque gera um gol. Mas se seu defensor não defende, se seu defensor falha, se o seu meio de campo não marca, não cria jogadas, se o ataque não finaliza, não conclui jogadas, eles estão perdendo gols também, né? O Cruzeiro poderia ter feito mais gols no segundo tempo, mas a equipe foi completamente omissa, e aí é óbvio que as coisas caem em cima do Rafael Cabral. Mas eu acho que o segundo tempo como um todo do Cruzeiro, né, contra a partida do primeiro tempo do Palmeiras, né, igual o primeiro tempo do Palmeiras, aliás, foram horríveis. Né, o Cruzeiro mereceu esse empate,
Não vou dizer que merecia a derrota, porque eu acho que o Aliança também não é um time para esse nível, né, para, né, gerar perigo e fazer essa virada em cima do Cruzeiro. Mas, cara, é um tropeço muito grande do Cruzeiro em casa, né? O Cruzeiro vem de 2 empates na Sul-Americana, vai enfrentar agora fora de casa, não lembro quem, mas vai jogar fora de casa agora no próximo jogo, precisa vencer, né? Tem 2 pontos, se vencer faz 5 pontos e eu acho que já adianta. E aí muda tudo, né? Cruzeiro invicto na Sul-Americana, 2 empates, até esquece do 3-0 no primeiro tempo e empate na segunda etapa. Mas é isso, meus queridos. Obrigado por você ficar aqui nesse vídeo. Obrigado por você que chegou aqui no canal nessa semana, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu estou muito grato por você se inscrever no meu canal. E compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seu cachorro, com sua cachorra, enfim, seu papagaio. Obrigado, cara. Obrigado mesmo de coração. Tenho que agradecer muito a vocês aí por dando essa força. E até o próximo vídeo, provavelmente na segunda-feira, trazendo o Campeonato Brasileiro. Que felicidade! O Campeonato Brasileiro começa agora em abril e vai até novembro. Então você vai ter eu aqui com você de sexta e segunda, né? Dependendo, com você. Fechou? Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.